assunto muito importante, que é a complexidade da ética em pesquisa e o que isso representa para a ciência e na formação dos alunos. Eu sou José Carlos Costa Batista Silva, professor titular, chefe do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina. Eu encontrei esse relato do professor Peter McPhee, reitor da Universidade de Melbourne, na Austrália, e numa das festas, vamos dizer assim, de graduação daquela universidade, ele disse o seguinte, que o mais importante atributo que a Universidade de Melbourne gostaria de ver em seus graduados é um profundo respeito à verdade e também respeito à ética sobre a bolsa que eles receberam durante a graduação. E também que eles gostariam de ver que os graduados fossem capazes de ter um pensamento independente e também a habilidade de ter o seu próprio trabalho e que tivessem respeito ao conhecimento dos outros. Peter McPhee. Bom, aqui o professor Peter McPhee, hoje professor emérito da Universidade de Melbourne, na Austrália. Quais são os problemas que nós encontramos nas publicações? Então, é o publish or perish, quer dizer, ou publicar ou o indivíduo vai perecer. Né? Isso é uma pressão muito grande da sociedade científica sobre o cientista. Né? A pressão do financiador, o indivíduo paga, mas ele quer que saia publicação daquilo que ele pagou de qualquer jeito. Uma falta de supervisão da instituição, nós vamos ver que mesmo nas melhores instituições do mundo, ainda falta supervisão, falta de treinamento adequado e o desvio moral e ético. Eu acho que esse é o pior de todos, porque aquele que não tem ética, não tem moral, não tem como resolver o problema. Quem são os responsáveis pelas condutas éticas e não éticas em pesquisa? Os autores, a instituição ou as instituições, no caso no Brasil, Comitê de Ética Local, que é o CEP, Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, os órgãos de fomento públicos ou privados, né? País ou países, né? No caso de colaboração de múltiplos países. Aqui na Unifesp, nós temos o CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, Comitê de Ética em Pesquisa em Animais Vertebrados e também em outros projetos que não envolvam nem seres humanos ou animais vertebrados. Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp está localizado aqui, próximo ao Departamento de Cirurgia, na Rua Botucatu 740, quinto andar, sala 557, né, aqui na Vila Clementino. Aqui estão todos os dados para que possam entrar em contato com o Comitê de Ética. Nós vamos ter problemas de fabricação de dados, falsificação de dados, né? O plágio é um roubo, né, da ideia de outro, né, do trabalho de outro. Então, isso aqui realmente é muito sério. A duplicidade, né, esse é um outro problema que tem, que o indivíduo faz um trabalho e publica em vários locais, às vezes muda o título, ou às vezes com o mesmo título, né? Com exceção que é permitido são os protocolos, diretrizes, né, guidelines, ou artigo com autorização dos autores
da revista. Então, aí não tem problema, desde que escrito, né? Reproduzido de tal revista. O fator salame é quando o indivíduo faz um trabalho e publica vários pedaços daquele trabalho, para isso aumentando o número de artigos publicados. Então, esse é o efeito salame. Conflito de interesse, que é muito grande, de indústria, de revisores, como nós vamos ver, e até do comitê de ética. E a citação cruzada é aquela que eu peço para um cientista: olha, cita o meu trabalho que eu cito o seu. E aqui eu deixo um link para verificar se o trabalho já foi retratado ou não. Porque trabalho retratado é aquele que tem problema grave. Esse trabalho não deve ser citado e também não deve ser lido, porque é perda de tempo com um trabalho que já foi retratado. Bom, esse artigo é um artigo, eu acho, bastante importante. Ele é um artigo longo, e aqui só trouxe o resumo, né? É sobre a política dos jornais e a opinião dos editores sobre a revisão por pares, né? E esses autores fizeram um levantamento e um acompanhamento de 322 editores de jornais de ecologia, economia, medicina, física, psicologia. E eles encontraram que só 49% dos jornais faziam checagem por plágio. Então, isso é grave. E que 61% permitiam que os autores recomendassem ou recusassem o revisor. E que menos de 6% usavam a forma de revisão por pares aberta, né? E aqui tem várias inconformidades, mas tem um que me chamou muita atenção, que é essa aqui, ó, sugestões de citações. Quer dizer, o revisor, ele sugere ao autor para que o autor cite naquele trabalho que ele está revisando os trabalhos do revisor. Quer dizer, é um conflito de interesse muito grande, né? Veja bem, se eu encaminho para uma revista um artigo e o revisor sugere que eu coloque os artigos dele na minha literatura, naquele trabalho, e eu digo, não, eu não vou colocar, porque pode ser que eles não sejam pertinentes, esse revisor simplesmente vai não autorizar a publicação do meu artigo. Então, é um conflito de interesse muito grande. E aqui um detalhe, olha, somente 35% dos editores dos principais jornais, isso aqui são os jornais mais importantes, né? Só 35% estavam satisfeitos com a política empregada pelos jornais na revisão por pares. Aqui é um problema de desafio dos jornais predatórios. Esses autores fizeram um levantamento e publicaram nesse jornal importante, que é um jornal de dermatologia, Journal of European Academy of Dermatology, tem um fator de impacto de 9,28. E eles escreveram que esses jornais predatórios são aqueles que têm um corpo de revisores por pares com capacidade de científica insuficiente e que tem uma produção também muito ruim, produção científica. E que esses jornais recebem artigos de desconhecida qualidade científica. Então, esses são os jornais predadores. Aqui eu trago
Dubai Archives, né? Uma análise exploratória de 4.844 artigos que foram retirados e também as notas sobre a retratação, né? Então, esses autores, eles encontraram por que foram retirados. 32% das retratações, eles tinham dados inconsistentes, erros e dados inconsistentes. Seguido de erro nas imagens, 22%. Plágio, 13,7%. E overlap ou duplicação, né, 11,5%. E 30 países são responsáveis por 94% desses 4.844 artigos retratados. Os países que mais tiveram problema de retratação são 5 mais tiveram problema. A China, 32%, Estados Unidos, 18,84%, a Índia, 7,25%, Japão, 4,37%, a Itália, 3,75%. Que são os países que mais têm problema com retratação desses 4.844 trabalhos retirados devido a problemas sérios, né? Aqui são ética em pesquisa, né? Um perfil da retratação das grandes universidades, né? Inclusive, esse trabalho foi feito por brasileiros aqui do Paraná. E eles fizeram uma avaliação entre os anos de 2010 a 2019. Ok? Bom, aqui, quais foram os problemas que eles procuraram? A falsificação, fabricação de dados, plágio, né? Quando o artigo foi publicado mais de uma vez, né? Quer dizer, a redundância, e aqueles artigos que tinham problemas éticos graves, né? Como, por exemplo, erro na descrição de imagem, erro na edição, tá certo? Isso é um problema muito sério. E aqui eles fizeram baseado no D de 2020, né, que é Times Higher Education, né, as universidades classificadas em primeiro até o 20º lugar. Ok? Aqui nós temos as universidades públicas, que normalmente são as inglesas, as universidades americanas são privadas, e tem uma universidade também suíça aqui que é pública. Tá? Perfeito. E aqui nós estamos vendo o número de... Aqui é a universidade, pela classificação, que eu já disse. Aqui, os artigos publicados. Então, vejam bem, foi de 2010 a 2019. Então, em 9 anos. Né? Oxford, por exemplo, teve 89 mil. Tem os outros seguindo um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, California Institute of Technology, que fica em Los Angeles, veja bem, 32 mil, né? Depois nós temos aqui a John Hopkins, 89, né? Temos a Harvard, por exemplo, que tem um número de publicação muito grande, 204 mil, né? Bom, e aqui nós temos retratações, o número de retratações por universidade. Por exemplo, Oxford, 11, né? E aqui nós estamos vendo, por exemplo, Stanford, 20. Aqui, Harvard, 59. Né? Então, aqui é
Isso tudo deu 330 retratações. E aqui nós estamos vendo a porcentagem sobre esses 330. E é óbvio que deu um número muito grande para Harvard. Porém, quando nós fazemos uma retratação relativa quanto à produção, veja que a Harvard está num patamar até inferior a outras universidades, né? Tá certo? Praticamente idêntica às outras, né? Ok? Então, o que é importante é essa retratação relativa, né? Ok? Veja bem a produção dessas universidades, que coisa fantástica, né? Em 9 anos, você vê 89, 32 mil, e até a Harvard 204 mil, tá? Mas isso não justifica essas retratações, como nós vamos ver os porquês dessas retratações. E aqui, quais são os jornais que mais retrataram? Nature, com 5%. Esse Journal of Clinical Investigation, 3%. Circulation Research, 2,42%. Scientific Reports, 1,88%. Journal of Biology, Biological Chemistry, 1,84%. Aqui nós temos Science, 1,52%. Journal of Immunology, 1,52%. Cancer Research, 1,52%. Nature Immunology, 1,21%. Blood, 1,21%. Lancet, 1,21%. The Cell, 1,21%. Outros jornais, né, com menos de 4 retratações, né? Então, deu 74%, tá? Ok? 74% dos jornais tiveram menos de 4 retratações. Ok. Quais foram os problemas que eles encontraram? Foram principalmente dados falsos, né? 66%. Depois, falta de ética, 20%. Publicação redundante, 4%. O self-plagiarismo, que é o indivíduo citar, né? Colocar num segundo trabalho, no terceiro, o que ele fez anteriormente e não citar que já havia publicado. O plágio, né, e situações não identificadas em 3%. E aqui eu vou mostrar uma coisa muito importante, que me chamou muita atenção, são os 10 trabalhos mais citados na literatura depois de retratados, né? Isso aqui é de extrema gravidade. Quer dizer, o indivíduo continua citando trabalho que já foi retratado. Aqui está o link, para quem quiser verificar, né? E aqui nós temos o primeiro artigo, que é sobre a dieta do Mediterrâneo e a prevenção da doença cardiovascular. Ele foi publicado em 2013, né? No New England Journal of Medicine, que tem um fator de impacto 91,24, é o maior, né? Esse trabalho foi feito nas universidades de Barcelona e Navarra, na Espanha, ok? Foi retratado em 2018 e já tinha, né, antes da retratação, 1.919 citações. Após a retratação, então essa lupa azul sempre vai ser após a retratação. E a lupa vermelha sempre vai ser o total das citações, antes e após a retratação. Tá ok? Então, veja bem esse trabalho aqui. Ele foi citado na literatura 2.735 vezes. E aqui tem um outro problema que eu já vou mostrar no próximo slide sobre esse trabalho, porque ele foi retratado, depois ele foi republicado. Esse outro trabalho aqui é um trabalho publicado no Lancet, em 1998, tem um fator de impacto 79,32,
e ele é do Royal Free Hospital and School of Medicine de Londres, na Inglaterra. E o maior problema que tem aqui, porque esse autor, que é Wakefield, ele colocou que as vacinas tríplice, né, que é o do sarampo, cachumba e rubéola, poderiam levar ao autismo. Isso teve um problema sério na Inglaterra, que aumentou mais o ceticismo da população e houve um aumento de sarampo na Inglaterra pós esse trabalho, né? Então, aqui é o primeiro trabalho, a retratação, depois a republicação, inclusive ele está republicado, ok? Aqui está tudo mostrando que houve irregularidade e depois foi republicado. E tem muitas cartas criticando essa republicação, inclusive de um brasileiro da Bahia que fez uma belíssima carta. E esse aqui é o artigo 2, mostrando aqui, essa é a forma, ó, retratado. E mesmo assim, vejam bem, esse artigo ainda foi citado 867 vezes na literatura após a retratação, o que é muito grave. Quer dizer, como eu não consigo enxergar em letras garrafais retratado? Impossível. Mesmo que o indivíduo tenha usado somente o sumário ou o resumo, ele tem que ter enxergado. Então, eu acho que quem cita trabalho retratado também tem má fé, má intenção, né? De realmente isso é muito grave. Quer dizer, aqui nós estamos vendo um trabalho do New England e aqui um trabalho do Lancet, né? E aqui é sobre esse trabalho, né? Vocês vejam que o doutor desacreditado sendo ovacionado pelo movimento anti-vacina. Tá? Eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas eu estou dizendo. E aqui está a explicação do que houve na Inglaterra, o aumento de sarampo após essa publicação, né? E aqui mostrando, né, o doutor que enganou o mundo, tá? Então, é um problema muito sério. Mas eu fico também preocupado com esse número de citações de um trabalho retratado. Isso, para mim, é muito grave. Aqui o artigo 3º, que é sobre uma proteína que mimetiza a insulina, né? É a Visfatin, ou em inglês Visfatin, né? Publicado em 2005, né? Na revista Science, com impacto de 47,72, retratado em 2007. Vejam bem, olha aqui, ó, o número de citações após a retratação é 5 vezes maior do que antes de ser retratado. Então, realmente é muito preocupante isso, né? É um trabalho do Japão, do Sumitomo Pharmaceutical, de Kyoto, né? Esse outro trabalho aqui é sobre expressão gênica, né? O que vai ser muito comum, que nós vamos ver muito sobre a parte de biologia molecular dessas retratações. É num jornal muito importante sobre plantas, é o Plant Journal, né? Que foi publicado em 2003. Foi retratado em 2015, ele já tinha uma citação de 896 e após 375. Veja bem aqui ó, o número de citações da literatura que traz um problema. De qual universidade? Imperial College de Londres e também de Estrasburgo, na França, né? Então, uma revista importante de 2 centros importantes de pesquisa. Aqui nós estamos vendo o número 13, então,
E aqui as explicações da retratação daquele artigo, né? Aqui o artigo estava no The Plant Journal. Veja bem, está bem claro aqui para mim, pelo menos, retratação. E aqui está o título do artigo, tá? Então, fica difícil o indivíduo não verificar que está escrito aqui, ó, retratado, né? Esse outro aqui também é sobre biologia molecular, né? Isso aqui, publicado na Nature, em 2006, tem um impacto 49,96, a Nature. Em 2006 foi publicado, retratado em 2020. Veja bem, existia uma publicação antes de 997 vezes, e após, foi recentemente, 81 vezes, né? Ele é um trabalho de Stanford, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, e da Universidade de Duke, também, nos Estados Unidos, né? Então, são 3 universidades importantes, uma revista muito importante, e publicação, e o que fico assustado é com esse número aqui, ó, né? Bom, se bem que, após o trabalho ser retratado, seria interessante que os autores que colocaram nas referências bibliográficas também encaminhassem para a revista, que aquelas referências já não têm mais valor. Seria o mais ideal, né? Aqui é um outro trabalho também sobre biologia molecular, foi publicado no BMC em 2004, retratado em 2015, né? Vejam bem, antes da retratação tinha um número de 836 milhões de citação, e após 158 vezes. É um trabalho da Alemanha, de Düsseldorf, né? E está publicado nessa revista muito importante, que é o BMC. Esse aqui é uma outra forma, que bem da Nature, né? Olha aqui, ó. Artigo retratado. É impossível alguém não ver isso, tá? Certo? E esse aqui é o do BMC, ó. Aqui está escrito artigo retratado, e aqui está manifestando o porquê. Porém, eu consegui recentemente, olha aqui, ó, baixar da internet esse artigo, e não tem nada aqui sobre a retratação. Então, é um outro problema também que nós temos, né? Se não tem nada, como é que o indivíduo que vai citá-lo vai saber se foi retratado ou não? Então, nós precisamos entrar naquele site, que eu deixei o link, para ver das retratações. Muito bom. Esse aqui é um outro trabalho, também biologia molecular, que é sobre o efeito das células-tronco na isquemia do miocárdio. Esses dados foram inventados por esses autores. Esses dados foram publicados no Lancet, em 2011, que tem um fator de impacto 79,32. Foi retratado em 2019, já tinha sido citado antes da retratação 917 vezes, e após 71 vezes, né? E aqui nós estamos vendo quais são as universidades, né? A Universidade de Louisville e a Harvard, né, nos Estados Unidos. Então, são 2 grandes universidades, numa revista importantíssima, que é o Lancet, tá? Então, veja bem, existe aí citações de 988 vezes de um trabalho falso, né? Esse outro aqui
que também é sobre biologia molecular, sobre células progenitoras, né? E que foram dados manipulados, né? Não são verdadeiros, publicado em 2001 no Blood, que tem um fator de impacto 25,47, retratado em 2009, que tem uma citação antes 596 e após a retratação 315 e um total de 911. Da Universidade de Minnesota, em Minneapolis. Então, aqui nós temos o artigo 7, que é aquele das células cardíacas, e aqui a Harvard explicando por que mandou retratar. Quer dizer, não foi possível identificar os dados que os autores colocaram no trabalho, né? Então, eu trabalho no Lancet. E esse outro aqui, que também é sobre biologia molecular e células progenitoras, foi publicado aqui no Blood. Veja bem, olha, retratado em março de 2009. É impossível que o leitor não veja isso aqui, né? Esse aqui eu tentei baixar sem essa retratação, foi impossível. Bom, esse outro também aqui é sobre biologia molecular, é sobre dados falsos, sobre a supressão de gene. Foi publicado na revista EMBO, que é de European Molecular Biology Organization. Foi publicado em 1998. Essa revista tem um fator de impacto de 11,5. Foi retratado em 2015. Foi citado 788 vezes antes e 67 vezes após, né, dando um número de 855. Este trabalho foi realizado na Inglaterra e em Singapura, né? São laboratórios importantíssimos, numa revista importante, porém com dados falsos, né? Esse outro também é sobre biologia molecular, né? Então, aqui é sobre a morte seletiva de células cancerígenas, né, através do estresse oxidativo. Isso aqui, todo dado falso. Ele foi na Nature, publicado na Nature em 2011, retratado em 2018, já tinha 617 citações na literatura. Após a retratação, foi citado ainda 172 vezes, sendo um total de 789 vezes, né? É um trabalho da Harvard University e do MIT, né? Então, são lá de Boston, as duas, importantíssimos centros, né? Numa revista importantíssima e sendo retratado por dados falsos, né? Aqui, então, o número 9 tem as explicações, e aqui como a revista EMBO notifica trabalhos retratados, né, em vermelho, né, sobre o trabalho. E esse outro aqui, realmente, o problema é meio grave também, né? Por quê? Que é na revista Nature. Olha aqui, o trabalho está aqui, né? E aqui só está retratado. Então, aqui é a carta que está explicando que foi retratado, né? Então, fica difícil a gente ver, porque está bem pequeno aqui em cima, tá? Bom, mais um problema. Então, isso aqui é a revista Science, né? Aquele trabalho do Visfatin, ou Visfatin, né? O que eu fiz? Eu tentei baixá-lo da internet, né? E o que foi dito? Não, eu precisaria de pagar $30 e eu teria o trabalho. Então, quer dizer, um trabalho retratado em 2007, e recentemente eu tentei abaixar, eu consigo abaixar desde que eu pague $30. Então, é uma desonestidade
dupla, né? Primeiro dos autores e agora da revista querendo vender o trabalho, né? Isso aqui é um trabalho da Unicamp mostrando que 87% dos alunos chegam à universidade sem saber o que é plágio, que é muito grave. E aqui é na Biblioteca do Campo São Paulo, mas esse programa para verificar plágio, que é o Turnitin, ele está à disposição de todos os campi da Unifesp, né, para verificar plágio. E o plágio é antigo. Veja bem, Vesalius, ele plagiou o Galeno ao publicar sobre o Rit Mirabilis, né, que é essa rede maravilhosa da microcirculação. Então, o Vesalius, que é de 1500, né, ele realmente fez um plágio do Galeno, que é de 129 até e morreu em 199 depois de Cristo. E também o Vesalius depois de Cristo, né? Então é sobre Rit Mirabile, né? Essa rede maravilhosa. E aqui mostrando na igreja esse manuscrito de 1585, ele foi plagiado e tipografado em 1775, tá? Foi pego por esse programa, né? Também pode ser usado para verificar plágio, tá? Só procurar na internet, tem esse link. Aqui um problema sério, é um livro de 2003, que eu tenho, da Nature, contando os 50 anos da dupla hélice de DNA. Tá? Então, no dia 25 de abril de 1953, na revista Nature foi publicado esse artigo, que é o Molecular Structure of Nucleic Acids, né? Que é a estrutura da dupla S-DNA, pelos autores Watson, americano, e o Crick, que é inglês. Nesse mesmo número, no mesmo dia, no mesmo jornal, também foi publicado esse assunto sobre a parte do DNA, também foi ganhador do Prêmio Nobel. Esse artigo aqui foi ganhador do Prêmio Nobel. Porém, também no mesmo dia, olha, o mesmo número da Nature, em 53, foi publicado esse trabalho importantíssimo, que é a configuração da dupla hélice. Por o que a autora conseguiu? Ela conseguiu, através do raio-x, fotografar a dupla hélice do DNA, né? E esse é o problema que ela publicou, Rosalind Franklin, né? Só que aqui nós estamos vendo, ó, tudo nesse jornal da Nature está contando a história. Dupla hélice DNA e a heroína injustiçada, que essa aqui é a Rosalind. Por quê? E aqui eles contam que o Watson e o Crick, né, eles foram até o laboratório da Rosalind Franklin, viram a fotografia e aí eles entenderam que era uma dupla hélice. Eles escreveram e ganharam o prêmio Nobel. Essa moça morreu aos 38 anos de câncer de ovário, muito provavelmente devido à quantidade excessiva de raio-x que ela tomou, que ela trabalhava com a parte de biologia molecular e raio-x, fotografando essa parte através dos raio-x. Tá? Então, um problema muito sério, aqui um roubo de ideias, né? Muito bem, aqui em 1953, aqui está o Watson, que é americano, o Crick, que é inglês, né? Aqui no laboratório em Cambridge, né? E aqui nós estamos vendo os dois, aqui está o Crick, aqui o Watson, está na velhice. E aos 90 anos,
O Watson, que era funcionário desse laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, ele foi expulso do laboratório porque ele fez comentários sobre o QI entre brancos e negros. E ele repetiu esse comentário. Com isso, ele foi expulso do laboratório. Então, vejam bem, o indivíduo que tem aquilo já havia realmente pegado o trabalho da Rosalind Franklin, ganhou o prêmio Nobel, né? Um trabalho, esse é um problema sério de plágio, de roubo de ideias, e chega aqui ele fala uma coisa dessa, sendo que é um grande conhecedor do biologia molecular, né? Sabendo que todos nós viemos da África, né? Todos nós temos genes africanos, né? Então, muito bem, ele foi expulso, eu acho muito importante isso. Não podemos perdoar essas pessoas. Não importa se tem prêmio Nobel ou não, né? Aqui um outro caso muito importante, que é o Montagnier acusando o Robert Gallo, né, de uma apropriação indevida sobre o HIV. O Montagnier havia descoberto o vírus do HIV e o Robert Gallo também estava trabalhando. Montagnier enviou para os Estados Unidos, para o Robert Gallo, uma amostra de sangue que tinha o vírus. E o Robert Gallo, ele realmente publicou como sendo dele a descoberta. E houve uma disputa, né, principalmente sobre a patente do teste do vírus. E houve um acirramento não só entre os dois pesquisadores, mas também entre os países, os Estados Unidos e a França, né? E que tem até esse livro publicado pela Nature sobre o lado escuro do legado de Robert Gallo, onde que em 1987, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o primeiro-ministro francês, Jacques Chirac, assinaram um acordo, né, sobre a patente do vírus HIV. E aí, então, foi encerrada essa disputa. Mas vocês vejam que um problema de um trabalho entre países pode levar a um desacordo e, quem sabe, até levar a um pior, que seria uma guerra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Aqui, nós estamos vendo uma publicação no Science, né, do sul-coreano Hwang e do americano Chatham, né? Eles publicaram que eles haviam conseguido células-tronco, né, através de células já somáticas, né? Isso, na verdade, eles inventaram esses dados, publicaram no Science, né? Então, aqui nós estamos vendo o Wang e aqui nós estamos vendo o Chatham. Esse aqui da Universidade da Coreia do Sul e esse aqui é de Pittsburgh. Aqui é o Lago Wang sendo preso, sentenciado por fraude, né? Então, aqui tem eles você vê que o Wang publicava em revistas importantes como Stem Cell, né, Nature, né, Clone Stem Cells, né, e esse trabalho aqui no Science, que foi retratado e que deu a prisão do Wang. Tá? Mesmo agora, após a prisão, esses trabalhos são de 2022, ele já começou a publicar de novo, quer dizer, não foi banido da ciência, né? Embora essas revistas não tenham um impacto tão grande quanto as anteriores, né? E o que aconteceu com o americano, o Gerald Chatham, né? A universidade diz o seguinte, que ele não cometeu uma má conduta, diz que ele simplesmente cometeu um mau comportamento.
se é que existe diferença, é complicado isso. E não aconteceu nada com ele, ele continuou publicando, está publicando até 2021, né? E ele continua sendo diretor da Universidade de Pittsburgh, né? Nesse centro de desenvolvimento. Então, é um outro problema sério. Um foi preso e o outro foi perdoado, né? Aqui, outro caso também de fabricação de dados sobre células-tronco, ou pluripotente ou totipotente, através de células somáticas, né? Isso aqui, no Japão, Haruko Obokata e o americano Vacant, ou Vacant, né? Publicado na Nature em 2014, né? Que tem vários outros trabalhos deles. Essa é a Haruko, né? Que é japonesa, certo? E que teve seu doutorado em 2011 e ele foi refogado em 2015, após a descoberta dessa fabricação de dados, né? Aqui nós estamos vendo o americano e aqui a japonesa Haruko, tá? E aqui tem todas as explicações. Ele é um professor da Harvard, né? Professor de anestesia, e atualmente ele é professor emérito, né, da Harvard. Tá? Nada aconteceu com ele, nada. Nenhuma, nada. Nem citação, pelo menos, que a universidade tenha feito sobre o seu comportamento, né? Então, que nós estamos vendo as publicações, né, aqui a retratação. O que é essa aqui é a Haruko e aqui o chefe dela no Japão. O que aconteceu com o chefe dela? Ele se suicidou. Após a descoberta, né, ele se suicidou. Então, nós estamos vendo um outro problema sério, né? Que é o indivíduo não suportar a pressão e suicida, mas ele cometeu um crime, né? Aqui já um outro caso grave também, o Dom Podermans, que ele é da Holanda, né? Do centro de Erasmo, né? Centro médico de Erasmo, em Roterdã, na Holanda, né? Ele fez um protocolo sobre o uso do beta-bloqueador nos pacientes que não tivessem doença cardíaca e iam ser submetidos a cirurgias grandes, por exemplo, cirurgia vascular, de aneurisma e daí para frente. E que isso deveria ser dado em todos os pacientes para diminuir a mortalidade. Mas o que aconteceu? Então, aqui o efeito do bisoprolol, que é um beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador é um excelente medicamento, desde que bem indicado, né? E aqui ele concluiu que reduzia no perioperatório a incidência de morte de causa cardíaca, né? E infartos, né? Ou infartos não fatal, em pacientes de alto risco, veja bem, né? Fosse submetido a cirurgias maiores, cirurgias vasculares, ok? Muito bom. Então, ele publicou isso aqui no Journal of American College of Cardiology, nos Estados Unidos, né? Com a mesma recomendação, né? E aqui o guideline do pré-operatório do risco cardíaco em doentes submetidas a cirurgias não cardíacas, ok? Ele foi o responsável por esse guideline, né? E ele aqui reclamando, será que seria um fraude científico ou um julgamento acelerado, né? Por quê? Porque houve uma suspeita de 800 mil mortes na Europa nos últimos 5 anos, após a publicação daquele guideline,
Isso levou uma discussão muito grande, vários jornais, como o European Heart Journal, né? Como aqui, por exemplo, também publicado no Science, né? Então, uma droga suspeita que pode ter levado uma mortalidade excessiva, né? Então, aqui, esses dois autores, Graham e Cole, da Imperial College de Londres, eles escreveram esse artigo aqui no European Heart Journal e que depois esse artigo foi retirado, tá? Comentando sobre o beta-bloqueador, como ele propôs que poderia ser responsável por 800 mil mortes na Europa, né, devido ao uso indevido do medicamento. E o que me assustou também foi que a terceira diretriz de avaliação cardiovascular pré-operatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, aqui eles colocaram os objetivos, depois a metodologia, inclusive citando aqui as denúncias de fraude envolvendo o grupo de trabalho do pesquisador Dom Poderman, do Erasmo. Aqui, sobre o guideline do Dom Poderman. Mas o que me deixou preocupado foi assim: quais foram as conclusões? Os membros do comitê redator dessa diretriz aqui discutiram o assunto e decidiram, não por unanimidade, que as recomendações não deveriam levar em conta as evidências provenientes dos estudos, que é esse decrease aqui, né, do Dom Poderman. Porém, o que me chamou a atenção, veja bem, que ainda provavelmente tem cardiologista que acredita que esse trabalho foi uma fraude, ainda tem valor. O que aconteceu com o Dom Poderman, né? Ele foi expulso, né? Foi expulso do Erasmo, na Holanda, tá certo? Perdeu por aqui, ó, por má conduta, incluindo fabricação de dados. A universidade o excluiu, tá? E realmente ainda tem alguém confiando nos trabalhos que são falsos. Bom, aqui um outro problema desse pesquisador americano, Eric Pullman, né? E aqui a carta dele de retratação sobre os dados que ele inventou. E aqui ele diz que desde 92 e 94, né, os papéis que ele, os jornais, né, os artigos que ele publicou, ele omitiu intencionalmente os dados. E é evidente que isso não ia replicar os resultados que ele havia obtido em 1991. Então, aqui realmente claro, né, que ele fabricou esses dados. Aqui está o Pullman, sentenciado a 1 ano de prisão, ele por fabricação de dados. Ele também, veja bem, ele falsificou 15 grants americanos, né? São auxílios que ele recebia dos trabalhos dele, né? E também, olha aqui, ó, nos artigos, né, publicados no Science, daí para frente. Muito bom. Mas ele deveria enfrentar 5 anos de prisão e pagar 180 mil dólares de multa. E ele foi banido de receber, por toda a vida, né, por resto da vida dele, qualquer fundo federal nos Estados Unidos. Bom, é isso aqui que me assustou foi aqui, que o número de cientistas se juntaram ao seu amigo Pullman, apelando para a justiça por leniência. E esse autor, Rose Anderson, que é do Hospital
da Universidade Johns Hopkins, né, em Baltimore, disse o seguinte, que ele acreditava que esse autor ainda poderia oferecer muito para uma comunidade científica. Como? O indivíduo que foi para a prisão, né? Ele falsificou 15 grants americanos, né? E ainda tem alguém que venha pedir clemência para um indivíduo desse, né? Então, aqui nós estamos vendo a retratação, né? Aqui ainda, perfeito. E aqui esses autores fizeram uma análise do que aconteceu, né, com a má conduta de pesquisa, a retratação e a limpeza na literatura médica, a lição aprendida no caso anterior, que é do Pullman, né? Então, esses autores encontraram o seguinte, principalmente isso aqui, ó, que a instituição, né, notificou 3 jornais sobre as publicações inverídicas ou maculadas. 2 jornais falharam em retratar e o terceiro retratou imediatamente. Mas, olha que grave, outros autores continuavam citando o trabalho retratado. Isso aqui é muito grave, gente. Isso aqui é muito grave, né? Aqui nós temos esses autores da Espanha, né? Eles falaram sobre a política de má conduta, principalmente nos jornais de alto impacto na biomedicina. Eles fizeram uma análise de 399 jornais, né? E o que eles encontraram? Encontraram que somente, olha, 1/3 do top, das revistas top, né, revisadas por pares, tinham claramente, né, a definição do que era uma má conduta. E menos da metade descreviam procedimentos para lidar com a má conduta. Então, nós estamos vendo um problema aqui muito sério, tanto da desonestidade dos pesquisadores, quanto dessas revistas importantes. E aqui, esse jornal, que é um jornal de ética, né? Publicação em 2011, a retratação de literatura científica, que os autores, eles interrogam, cometem fraude deliberadamente, né? Eles fizeram uma análise de 788 trabalhos de língua inglesa, os trabalhos que foram retratados entre o ano de 2000 e 2010, e chegaram à conclusão que, veja bem, esse estudo evidenciou uma consistente, deliberada hipótese de fraude deliberada. Eles perguntaram e aqui eles encontraram. E que os resultados sugerem que esses papéis retratados por fabricação, falsificação, representam, quer dizer, um esforço calculado de enganar. Os autores queriam enganar mesmo. E não é um comportamento de um indivíduo, vamos dizer, inocente ou inadvertido. Eles queriam enganar. Muito bom. E aqui esse outro trabalho, também publicado no Google Scholar, que vocês podem encontrá-lo, ou nessa citação aqui do Zuckerman, né? Nós já estamos preparados, nós estamos maduros, né, para a gente enfrentar essa grande quantidade de pesquisa e má conduta na ciência. Então, veja bem, eles fazem aqui uma explicação e uma coleta de dados, né? E aqui vocês veem o que eles mostram.
que entre 2006 e 2011 houve um aumento de 1,61 vezes em relação anterior a 2006. E que, de 2012 a 2019, houve um aumento de 5,89 vezes. Então, quer dizer, nós estamos num problema muito sério na literatura. Ou nós estamos descobrindo agora, já existiam antes, ou então realmente está aumentando mesmo de uma forma desproporcional, né? Esse aqui é um livro muito importante sobre fraude, má conduta em pesquisa, foi publicado em 2017 por esses autores. Então, aqui eles contam detalhadamente o que tem nessas fraudes. Um outro problema que tem na literatura é que você envia, por exemplo, um trabalho para uma determinada revista, e se essa revista ou corpo editorial acha aquilo lá muito importante, te devolve dizendo que não tem interesse, e logo em seguida eles publicam esse trabalho, como sendo deles. E aqui eu vou mostrar o que aconteceu comigo. Então, esse aluno aqui, o Ricardo de Ávila Oliveira, é um aluno nosso aqui da Escola Paulista de Medicina, que fez doutorado comigo. Ele teve uma ideia de fazer esse trabalho, é uma pesquisa que ele queria verificar, uma revisão sistemática e meta-análise sobre o exercício nos indivíduos que têm aneurisma assintomático da aorta, fazer exercício nesses indivíduos para ver o que acontecia com o indivíduo e, inclusive, verificar se isso melhorava ou não o pós-operatório do aneurisma da aorta. Então, ele mandou para a Cochrane esse termo e me disseram, não, nós não temos interesse. Eu desconfiei. Falei, como não? Um termo tão importante desse? O que nós fizemos? Nós fizemos a meta-análise, fizemos a revisão e publicamos no Jornal Vascular Brasileiro, em 2020. Né? Em 2021, saiu o mesmo termo que ele havia encaminhado para a Cochrane. Então, vocês vejam que um problema muito sério esse aqui. Tá? Bom, esse aqui é um problema de guideline. Em 2011, né, foi publicado no European Journal of Vascular and Endovascular Surgery esse guideline sobre os procedimentos no aneurisma da aorta abdominal. Tá? E a coordenadora era Janet Powell, né? Tá aqui. Bom, eu li esse artigo na época e vi aqui uma coisa assim muito perigosa, que estava escrito aqui que o gadolínio é uma substância não nefrotóxica, né? E considerado como sendo uma alternativa para o contraste iodado, né, em pacientes com insuficiência renal. Não pode. Pacientes com insuficiência renal não pode usar gadolínio, que dá essa doença chamada nefrogenic systemic fibrose, ou dermatofibrose nefrogênica devido ao uso do gadolínio em pacientes que têm insuficiência renal. Então, eles basearam nesse artigo publicado no Journal of Vascular Surgery em 2013. O que eu fiz? Eu escrevi para a coordenadora, né, e mandei 100 trabalhos da literatura sobre o assunto, que já tinha em 2011, porque a doença foi descoberta em 1998. Né? E ela me respondeu, vamos corrigir. Eu, agora, recentemente, né, em 2022, julho de 2022, eu baixei o guideline novamente e não tem nenhuma restrição. E aqui, essa cruzinha fui eu que coloquei, né? Tá vendo? Isso aqui foi eu que coloquei. Isso aqui fui eu que coloquei agora para dar aula. Mas não tem nenhuma restrição
sobre o uso do gadolínio. Então, isso é muito grave também, o cuidado que a gente tem que ter quando lê um guideline, saber e ler todos os detalhes e ler também as referências bibliográficas. Aqui foi publicado na Nature sobre o Covid, né? Então aqui está muito pequeno, fui eu que aumentei. Aqui do lado eu copiei e aumentei. Está aí igualzinho, está aqui. O que houve que a Nature publicou? Que houve um número exponencial de trabalhos publicados sobre Covid, que provavelmente sem uma revisão por pares eficiente. E aqui eles falam, né? O número é grande, né? Uma torrente aqui de ciência, né? Veja bem, e aqui eles chamam a atenção. Esse aqui trabalho foi publicado em agosto, 28 de agosto de 2020, né? Que até agosto já tinha 100 mil artigos sobre o tópico Covid, e que provavelmente até dezembro teria 200 mil. Então, é uma coisa assim inacreditável, né? Tá? Esse problema de publicação sobre um assunto novo e todo mundo quer publicar e precisa saber a qualidade. E aqui eu deixo esse link, vocês podem entrar e verificar mais de 250 artigos retratados sobre Covid, né? A última entrada que eu fiz nesse link foi dia 25 de julho agora de 2022. Aqui tem vários outros links para que vocês procurem sobre o coronavírus, artigos retratados. Aqui um artigo que foi publicado nessa revista, Obesity Research, né? É interessante, né? Porque eles fazem uma coisa que provavelmente seja verdadeiro. A obesidade aumenta a mortalidade. Fez uma meta-análise. Só que foi fraudado. Eles inventaram os dados e não tinham os dados para mostrar. Então, foi retratado por fraude, né? Esse outro aqui também é a mesma coisa. Foi fraude nos dados sobre Covid também. E esse aqui também, que doença cardiovascular poderia aumentar a mortalidade na Covid. Provavelmente pode ser verdade isso, não é? Certo? Só que o que acontece? Esses indivíduos foi publicado no New England, né? New England, tá? Ok? E aqui esse trabalho é da Harvard, né? É de Utah, também da Universidade de Utah, e da Baylor College of Medicine, que é de Houston, ok? E aqui tem a explicação por que foi retratado. Porque os autores, disseram aqui que os autores não tiveram, todos os autores não tiveram acesso aos dados iniciais, né? Mas o que mais me preocupou é porque esse auditor não teve acesso aos dados, porque não existiam. Então, isso aqui foi uma fabricação de dados. De onde? Olha aqui, ó, da Harvard, esse autor. Eu até o conheço. Gente boa para bater papo, né? Da Baylor, né? Ok? Está aqui também, ó, Baylor, né? E publicado no New England, né? Ok? Muito bom. Isso tudo tem implicação muito grave, gente, na formação do estudante, no comportamento, no caso nosso, que somos médicos, no caso dos médicos. Então, em 2003, o New England, né, esse aqui eu baixei em 2013, em junho de 2013, eu baixei esse artigo. Publicado pelo New England, aqui, que era o erro hoje e o erros amanhã. Então, o New England aqui definia que tinha 100 mortes por dia nos Estados Unidos e que poderia chegar a 90 mil mortes por ano devido a erro médico, né? Certo? Isso em 2003.
Em 2016, a Universidade de Johns Hopkins fez um estudo sugerindo que o erro médico seria a terceira causa de morte nos Estados Unidos. E deixou claro no trabalho que provavelmente 10% das mortes nos Estados Unidos seriam decorrentes de erro médico, né? Então, aqui é a terceira causa de morte. Muito bem. Aqui, esse autor, que é o chefe de toxicologia da NASA, lá em Houston, né? Ele está muito magoado porque o filho dele morreu por um erro médico, né? Segundo ele, né? E ele fez uma nova estimativa, baseada em vários trabalhos. Ele colocou até uma revisão muito grande, que poderia chegar a 400 mil por ano nos Estados Unidos por erro médico. Tá? Então, isso aqui chama atenção, né? Autores, né, no Canadá, de Toronto, no Canadá, e de Cambridge, na Inglaterra, eles comentaram sobre esses possíveis erros, né, e acharam assim um número um pouco exagerado, mas que existem. E aqui, esses autores escreveram aqui nesse jornal importante, né, sobre o sistema de saúde que poderia matar você, né? Então, são erros médicos. E que eles voltaram a comentar sobre 251 mil mortes por ano nos Estados Unidos, como já comentei, foi publicado, e dizendo que o erro nos Estados Unidos é muito maior entre os países envolvidos, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e o Reino Unido, né? Então, e que pode chegar talvez a 10% dos erros médicos reportados às mortes, né? Então, é complicado isso aqui, né? Muito bem. Baseado nisso, nós, sobre a leitura, que nós vimos, as palavras que circundam a vida, ou que circulam a vida, ou que motivam a vida. Nós encontramos inveja, ódio, mentira e verdade. E esse autor, um escritor italiano, Ugo Ogetti, né? Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que pensam como você. Que é muito importante. E o Platão, né, antes de Cristo, né, 300 anos antes de Cristo, ele escreveu que ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade, né? Então, com isso, nós acabamos a nossa apresentação. Eu espero que eu tenha motivado vocês a estudar o assunto, que é bastante pertinente, muito importante, né? E que nós podemos ter uma ciência realmente verdadeira no futuro próximo. Tá? Muito obrigado.